Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Essa semana é semana de montarmos e nós vamos montar o elevador 1. Então prestem atenção nos conceitos apresentados, na montagem e na programação que será feita e não deixem de fazer os exercícios propostos para essa semana, ok? Então fiquem com a aula agora. Essa semana nós faremos a aula da montagem elevador 1. Na nossa apostila nós temos elevador 1 e elevador 2, tá? Então nós vamos montar o elevador 1, vamos fazer a sua programação. Mas antes nós vamos para o passo do conectar. Então fiquem aí comigo. Eu vou começar apresentando a vocês um grande arranha-céu conhecido como Willis Tower. Ele possui elevadores que se deslocam rapidamente. Willis Tower, ele fica em Chicago, nos Estados Unidos, e é o maior edifício da América e o oitavo na lista dos mais altos do mundo. Ele tem 110 andares e 104 elevadores, que estão entre os mais rápidos do mundo. Eles sobem 366 metros por minuto. São elevadores muito rápidos. No 113º andar dessa torre, há 4 varandas com piso, teto e paredes de vidro laminado, com 4 centímetros de espessura. Isso permite uma visão de 180 graus da cidade. Essas varandas retráteis de vidro dão a sensação às pessoas de estarem suspensas no ar. Nós temos aí na imagem ao lado, é uma cabine totalmente de vidro, em que a pessoa avança 12 metros além do piso do edifício, e essa cabine mede 3 metros por 3 metros. Pode suportar uma carga de até 5 toneladas. Vocês podem ver aí na primeira imagem também como o Willis Tower é um grande arranha-céu, maior que todos os outros edifícios aí ao lado. Bom, o primeiro elevador ele foi inventado em 1853 pelo americano Elisha Graves Oates. Nessa época, ele inventou o elevador de segurança para o empregador. Está aí na imagem. É bem diferente dos elevadores que nós temos hoje em dia, mas é o primeiro registro que se tem de um elevador. No Brasil, os elevadores começaram a ser fabricados em 1918 e eram movidos por uma manivela e a abertura das portas eram manuais. Vocês podem ver aí ao lado. Às vezes em filmes antigos, né, de épocas antigas, nós vemos esses elevadores em que as pessoas tinham que puxar a porta para abrir e eram movidos por manivela. Então, como é a estrutura de um elevador? Como funciona o mecanismo que faz o elevador subir e descer? O elevador é uma máquina constituída por uma cabine, um motor, por cabos, roldanas, dispositivos de segurança, comandos eletroeletrônicos, sistema de freio e um contrapeso. Vocês podem ver aí na imagem ao lado que indica onde está cada um desses objetos que compõem o motor. A cabine ela é sustentada por cabos de aço ou cintas flexíveis. Esses cabos, tracionados por um motor elétrico, movimentam a cabine para cima ou para baixo. Eles deslizam em roldanas e são ligados a um contrapeso, cuja função é aliviar o trabalho do motor ao movimentar a cabine. Quando a cabine vai para cima, se movimenta para cima, o contrapeso ele vai para baixo, vai sempre em sentido inverso à cabine. Quando a cabine desce, o contrapeso vai para cima. O contrapeso ele torna mais fácil para o motor levantar e descer a cabine do elevador. Assim, o motor usa muito menos força e energia para mover a cabine para cima ou para baixo. Você já deve ter reparado que assim que o elevador começa a se mover, sua velocidade se torna constante. E isso se deve ao limitador de velocidade. Se acontecer algum problema, freios e para-choques atuam para garantir a segurança do conjunto. Essa imagem é para a gente ter mais ou menos uma noção de como os elevadores eles funcionam. Nós estamos vendo aí que ele tem freio, ele tem para-choques de mola, pistão hidráulico,
Ele tem roldanas e um limitador de velocidade, trilhos, operador de porta, cabine, sinalização da cabine, a sinalização de andar e a porta do andar, que é o que a gente consegue ver quando está esperando um elevador chegar no andar, sistemas de freio e cabos de aço. Esses cabos de aço passam pelas roldanas. Então agora chegou o momento da gente construir um robô elevador. Depois que a gente tiver terminado a construção e vocês puderem ver como ficou a montagem, o desafio vai ser a nossa programação, que será fazer o elevador subir ou descer, parando alguns segundos em cada andar. Nós vamos simular os andares e vamos fazer o elevador se mover e parar em alguns segundos nesse andar. Então vamos lá, sétimo ano, agora nós vamos programar o nosso elevador. Abrir aqui o programa, tá? Na parte inicial, e nós vamos adicionar um novo projeto. Sempre a gente clica aqui nesse maisinho adicionar projeto. Eu já abri aqui um projeto e escrevi o que ele pede para a gente programar. Programar o elevador para subir ou descer, parando alguns segundos em cada andar. Aqui embaixo, à direita, nós temos aqui na porta A somente um motor grande, é só esse motor que nós temos na nossa montagem. A programação que nós vamos fazer hoje é uma programação chamada simultânea. Ela não é difícil, mas eu quero que vocês prestem atenção. Para iniciar a nossa programação, nós vamos vir aqui na paleta laranja, vamos pegar um bloco esperar. Veja que eu não coloco diretamente ligado ao Start, porque depois que eu coloquei ela aqui em cima, eu venho aqui no Start e ligo até o bloco esperar. Porque o que nós queremos fazer é o seguinte, o elevador ele vai sair como se fosse do térreo, vai subir, parar no primeiro andar, continua subindo, para no segundo andar, continua subindo, para como se fosse no terceiro andar. Então, nós vamos fazer 3 programações e cada uma vai ser um andar que o elevador vai parar. Quando nós pegamos esse bloco esperar, nós não temos nenhum sensor, mas nós vamos utilizar os botões do bloco EV3 para dar prosseguimento na nossa programação. Quando nós apertarmos um desses botões, a programação irá continuar. Então, aqui eu vou selecionar botões do bloco, comparar botões do bloco. Aqui na opção 2, ele me diz qual botão eu vou selecionar para apertar para que a programação seguinte aconteça. Primeiro, eu vou apertar esse botão aqui, número 4, para cima. Tiro o 2 e coloco apenas o 4. Veja que está vermelhinho aqui, apenas o botão que será apertado. Então, será o número 4. E aqui na opção é como a programação vai ocorrer. Eu quero selecionar a opção número 2, pulsado. Em seguida, eu vou programar agora o meu motor. Então, eu venho aqui no bloco da paleta verde, pego o motor grande, que é o único bloco, que é o único motor que nós temos. Vou selecionar ligado para rotações. Eu não quero uma potência muito forte, então vou colocar no 20. E aqui, nós vamos colocar menos 3 rotações. Quando ele fizer isso, ele vai parar no primeiro andar. Então, eu quero que apareça no visor do bloco EV3 escrito primeiro andar. Como eu faço isso? Eu venho aqui, ainda na paleta verde, pego o bloco monitor. Aqui eu vou selecionar texto, grade. Onde está escrito Milestones, vou colocar conectado e vou escrever o que eu quero que apareça. Aqui eu quero primeiro andar. As opções X e Y aqui, pessoal, determinam apenas a posição do texto no visor da V3. Eu vou deixar 0 e 0 mesmo. E aqui é o tamanho da letra, eu vou deixar a opção número 2. Eu quero que essa letra fique no visor do bloco V3 durante 5 segundos. Então, eu coloquei um bloco esperar 5 segundos. Então, isso aqui é para ele subir para o primeiro andar. Agora, nós vamos programar para fazer o segundo andar. Para o segundo andar, a programação será a mesma, mas nós precisamos alterar o botão que nós iremos apertar e o nome que vai aparecer no visor da V3. Então, observem aí. Nós começamos também com o bloco esperar. Eu vou colocar ele separado da primeira programação, por isso que é simultâneo. Vou pegar aqui do Start.
e vou ligar no bloco esperar, selecionar botões do bloco, comparar botões do bloco. Eu vou deixar no botão número 2 mesmo, no centro. Quando apertar o botão número 2, ele vai para o segundo andar. E aqui a opção 2. Vou colocar o motor ligado para rotações a potência 20 e aqui é -3 também que eu vou colocar. Por quê? Ele vai sair do primeiro andar e vai para o segundo. Se ele fosse sair do térreo para ir até o segundo andar, eu teria que aumentar a quantidade de rotações. Vou pegar aqui o bloco monitor, texto, grade, onde está escrito Mindstorms, vou colocar conectado e aqui eu vou escrever segundo andar. E vou colocar um bloco esperar de tempo durante 5 segundos. E agora eu vou fazer o terceiro andar. Pego um bloco esperar, ligo do start até esse bloco, botões do bloco, comparar botões do bloco. Não vou colocar agora o botão número 2, vou selecionar o botão número 5, que significa para baixo, quando eu apertar o botão para baixo. Opção número 2. Vou configurar o motor grande, ligado para rotações a potência 20, -3 rotações. Lembre-se o seguinte, que ele vai sair do andar número 2 e vai para o terceiro andar. Então, por isso que eu coloquei 3 rotações. Vou colocar o monitor, texto, grade, Mindstorms conectado e aqui eu vou escrever terceiro andar. E o tempo, que será de 5 segundos, mostrando no visor a palavra terceiro andar. Prestem atenção, no bloco do motor grande, por que eu coloquei -3 rotações? Eu poderia colocar a potência -20 e 3 rotações. Como eu coloquei a potência 20, eu vou colocar -3 rotações. Fica a critério de vocês, porque eu sei que no sentido negativo é que ele vai para cima, tá? Então, por isso que foi -3 rotações aí em cada uma das nossas programações. Vamos ver se ele executa essa programação e se a programação está correta. Apertando o botão para cima, o elevador vai parar no primeiro andar. Observem que no visor da V3 está escrito primeiro andar. Agora, apertando o botão do meio, ele vai parar no segundo andar. Observem que no visor da V3 aparece escrito segundo andar. Agora, apertando o botão para baixo, ele irá parar no terceiro andar. No visor da V3, terceiro andar. Então, a nossa programação está correta. Agora, sétimo ano que nós já montamos, já vimos o robô fazendo a programação, chegou a hora de vocês resolverem os exercícios da página 6. Se você está com fascículo, responda diretamente no seu fascículo. Se você não está com fascículo, você vai copiar as perguntas para uma folha e, em seguida, você irá responder. Observem aí. Página 6. Qual é a função do motor utilizado nessa montagem? A que porta ele está conectado? Quais são as possibilidades de movimento deste mecanismo? Então, façam os exercícios com bastante atenção e capricho e nós corrigiremos na próxima semana. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá, pessoal!